Olá, este é o programa Conversa com o Reitor, o último de 2024. Vamos fazer um breve balanço deste ano que está terminando. E o reitor, Antônio José de Almeida Meireles, já está aqui conosco para conversar sobre as conquistas do ano e também sobre os desafios para 2025. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo essa oportunidade que a SEC me dá e agradecendo a você pela entrevista aqui. Tá bom, professor. Vamos começar pela questão do RIDS. Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, como que está o processo de implementação desse distrito, né, de inovação aí que tem a proposta dos Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, algumas coisas se desenvolveram aí durante esse período, né, esse ano. Algumas coisas importantes, a gente estreitou algumas cooperações com outras instituições, outros centros de pesquisa que envolvidos no RIDS. Destaco aí, em particular, a iniciativa na área de prótonterapia, que é algo ainda em desenvolvimento com o CNPEM, com o Sirius, né? Tivemos também ações conjuntas com a PUC Campinas, né, com a reitoria na área aí de questões associadas às cidades inteligentes. A gente tem feito alguns trabalhos conjuntos com o CPQD também, que já está envolvido em diversos projetos que a gente tem internamente, né? O Conselho do RIDS hoje está incorporado na Fundação, antiga Fundação Fórum, que é uma iniciativa que a Unicamp, junto com a PUC, tomou há muito tempo atrás e que envolve aí várias instituições de ciência e tecnologia da cidade, né? E o Conselho do RIDS foi incorporado junto, tendo uma autonomia interna, mas pensando aí a vinculação também dessa iniciativa do Distrito Inteligente com a cidade de Campinas como um todo. A Prefeitura colocou em discussão na Câmara de Vereadores a legislação sobre a ocupação do território, e isso só será decidido na próxima legislatura, mas de toda forma já foi discutido, tiveram audiências e tal. Então tem um processo aí de decisão em andamento que vai afetar a forma de ocupar a região. Nós, em particular, fizemos um processo bastante detalhado de discussão com a comunidade, de receber propostas, de discuti-las, e o que a gente tomou de decisão mais concreta foi a forma de ocupação da região da Fazenda Argentina, né, que hoje a gente poderia chamar de RIDS Unicamp. A parte nova da Unicamp que gerou essa proposta do RIDS, né? A ideia da ocupação é que só 25% da área esteja destinada à construção. Obviamente, como a construção teria algum nível de alguns andares, a área construída pode ser maior, né? Mas a área projetada na base do espaço da Fazenda Argentina seria só 25%. O resto mantido para preservação ambiental, recuperação das nascentes, dos corredores ecológicos, e para experimentos em céu aberto, vamos dizer assim, né? Porque a ideia é usar esse espaço como espaço de laboratórios vivos, experimentação. Então você teria que ter essas duas alternativas aí, né? E já foi entregue, né, professor, um plano de ocupação do RIDS, é isso, né? A universidade já fez esse plano. Já foi, inclusive, quer dizer, foi feito com esse espírito de consulta, né? Procurando compatibilizar esses critérios, vamos dizer assim, de você ter realmente a preservação ambiental. E isso implica tanto na área de corredores ecológicos como de nascentes e de uma área considerável da fazenda que não previria construções, uma área de experimentação a céu aberto, vamos dizer assim, e uma área também de construção que permita um certo grau de adensamento para a gente promover parcerias com empresas, com outras instituições, para que tenha espaço de atividades culturais também, né? Que tenha espaço de formação de pessoas em torno das questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essas, no caso de desenvolvimentos de inovação, de ciência e tecnologia, mais assim,
antenada de alguma forma a possibilidade de ter impacto no desenvolvimento econômico da região e do país, criar espaços que criem essa sinergia entre empresas de variados portes e a universidade e outros centros de pesquisa. Então isso também está previsto aí na forma de ocupação da área, mas sempre combinando esses diversos fatores. Uma preocupação também é não ficar só no planejamento, mas incentivar essa ocupação de fato. Então, a boa novidade que a gente chega agora ao final do ano é que nós começaremos, provavelmente o ano que vem, a construção do segundo conjunto de prédio, vamos dizer assim, próximo ali onde fica a Inova, que hoje, na verdade, o conjunto de prédios da Inova é a única ocupação que a gente tem na Fazenda Argentina. Nós tivemos êxito há um tempo atrás em obter recursos da FINEP para financiar uma nova vila de startups, cerca de 15 milhões. Essa vila estava prevista para o nosso campus original. Nós conseguimos negociar com a FINEP a possibilidade de fazer isso já no espaço do RIDS Unicamp, ao lado da Inova, que a ideia é concentrar um pouco o conjunto de ocupação com construções na região onde já está a Inova, né? E para fazer isso a gente precisava garantir a infraestrutura local. E isso foi um desafio em função das próprias dificuldades de realizar obras na universidade, mas a gente conseguiu, e essa vila de startups será o primeiro nova construção no espaço do RIDS Unicamp, e já estamos vendo outras possibilidades também, acreditando que essa iniciativa vai estimular outras instituições envolvidas no RIDS a também começar a fazer a sua ocupação, né? No sentido da inovação, ocupação desse território, sempre preservando aí os objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito bom, professor. Outra iniciativa que tem uma interação muito forte com a sociedade e que aí ganhou a imprensa, né, é a questão do radar meteorológico, né, professor, que foi instalado aqui na universidade para prever os eventos climáticos extremos, né? Então, essa também é uma iniciativa importante aí do ano, Kiki. Foi uma conquista realmente significativa, é algo que já se desenrola há um tempo razoável, né, mas que tivemos a sorte aí, e um empurrão também para que ela se concretizasse esse ano. Então, o radar, de fato, já está instalado e a gente está nessa etapa de preparação da equipe, né? Então, a expectativa é que já nesse período novo de chuva a gente tenha testes mais efetivos, vamos dizer assim, mas ainda preparando a equipe para, de fato, atingir assim operação plena só no verão aí de 2025 para 2026, né? Só não é só a questão do equipamento, vamos dizer assim, dele estar instalado, dele estar disponível para uso, mas é a preparação da equipe, né? O radar é apropriado, como você disse, para a detecção de eventos climáticos extremos, mas tem toda uma tecnologia de interpretação que envolve pessoas de alto nível de especialização e mesmo desenvolver aí algoritmos e a capacidade de, a partir de informações de diferentes questões associadas à questão climática, ser capaz de fazer uma predição com uma garantia ou com uma certeza razoável, né? Então, é essa etapa que a gente está aí, que é o trabalho interno para poder disponibilizar esse serviço com muita qualidade para a região de Campinas. Mencionar que essa é uma iniciativa que conta com a participação forte da Unicamp, é a gente que vai fazer a gestão desse equipamento, mas ele foi
possível a gente teve essa possibilidade de realizar essa atividade por causa do Conselho da Região Metropolitana de Campinas e da Agencamp, né, que é essa agência que promove a ação das prefeituras da região metropolitana de Campinas, numa parceria com a Unicamp, que tem esse impacto grande na prevenção e no monitoramento, não na prevenção de eventos, mas no sentido da prevenção das suas, ou pelo menos da minimização das suas decorrências eventuais, para a população, né? Para a população. Então, é uma ação com a própria Agencamp, com o Conselho da Região Metropolitana, os prefeitos da região metropolitana de Campinas, e que envolve outras instituições, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ambiental, né? Órgãos que estão associados justamente a acompanhar essas questões e procurar diminuir o impacto que elas possam ter na vida das pessoas. Quer dizer, as prefeituras da região metropolitana de Campinas vão poder fazer uso dessas informações, desses monitoramentos. A ideia é que, uma vez estabelecido plenamente, a gente precisa desse ano de 2025 para adquirir essa capacidade de operar adequadamente essa ferramenta, que ela sirva de alerta para o conjunto das prefeituras da região metropolitana de Campinas. Então, ela tem um alcance que está muito associado a essa região e que pode, então, orientar as defesas civis, vamos dizer, basicamente dessas regiões, na ação para minimizar os efeitos de eventos desse tipo. O senhor falou de parceria, né, que o radar é uma parceria. Eu queria que o senhor falasse para a gente das parcerias e dos acordos aí mais relevantes, na sua opinião, aí, que ocorreram durante o ano de 24. Então, a gente tem esses exemplos que nós demos aí, né, aqui mais próximos de nós são essas conexões com os parceiros do RITS, extremamente importante. Essa parceria com a região metropolitana de Campinas. Agora, temos tanto parcerias internas que eu gostaria de destacar. Nós estamos num projeto conjunto com o IBGE, com a Universidade Federal de Goiás, para aplicar a inteligência artificial, um tema do momento, né, no desenvolvimento, no levantamento e desenvolvimento de políticas públicas, né? Procurar usar essa ferramenta para estimular a divulgação e o desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem as prefeituras, por exemplo, os governos estaduais, a melhorar o desempenho dessas políticas que são importantes para a população, educação, saúde. Então, essa é uma atividade interessante que eu diria internamente, né? Um projeto que tem uma importância grande interna, mas é de âmbito internacional, é o Amazon Face. O Amazon Face é uma estrutura que está sendo concluída na floresta amazônica para investigar o impacto de uma atmosfera enriquecida em gás carbônico sobre a floresta amazônica, uma floresta tropical. É o primeiro experimento desse tipo que é realizado no mundo. É uma estrutura de larguíssima escala, né, que ocupa uma pequena região da floresta. São 6 estruturas que têm 40 metros de diâmetro, torres que chegam à altura superior à copa das árvores e que vão criar dentro desse espaço restrito uma atmosfera enriquecida em gás carbônico, estaria como adiantando aquilo que se supõe será a atmosfera mais ou menos em 2050, né? E para ver o efeito como a floresta reage a isso, para ver o que a gente o que nos espera em termos desse ecossistema que é de importância imensa, né, para a questão do clima mundial, para a questão de toda a umidade, chuvas do Brasil e todo o impacto que isso tem na atmosfera mundial. A Unicamp aí é co-coordenadora junto com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né, desse esforço, um esforço que contou com financiamento de governos internacionais, em particular do Reino Unido, e com o acompanhamento de vários outros
governos, né? O G20 teve aí durante setembro a área de ciência e tecnologia do G20 e de outros países que têm um interesse grande na questão climática, como a Noruega, por exemplo, estiveram em visita a Manaus, 80 quilômetros de Manaus. A gente tem essa instalação já na floresta amazônica, de fato. Estavam presentes pessoas aqui da Unicamp, eu, representantes, a Raluca representando o COSEM e, obviamente, o nosso coordenador desse projeto, que é o Davi Lapola, do CEPAGRE, né? Também o coordenador do INPA e pessoas do Ministério de Ciência e Tecnologia, a própria ministra estava presente. Então foi algo bastante relevante. O outro que talvez valha a pena destacar é a nossa participação no Fermilab, no experimento do Deep Underground Neutrino Experiment, né? Essa estrutura está sendo construída nos Estados Unidos, envolve a parte de geração dos neutrinos, que são partículas que têm aparentemente uma importância grande em desvendar as origens do universo aí, e essa é derivada aí das teorias físicas, do Big Bang, do modelo aí padrão, né, de desenvolvimento do que a física projeta como origem do universo. Esse experimento tem uma parte ali próxima a Chicago, onde fica o Fermilab. O Fermilab é o mais importante laboratório de física de partículas americano. Eles vão gerar esses neutrinos nessa estrutura que está sendo construída junto a Chicago e ser mais de 1.000 quilômetros distante, em Dakota do Sul, esses neutrinos, depois de viajarem, eles têm pouca interação com a matéria, então eles conseguem atravessar grandes distâncias, né, com baixa interação, e mudam daí as características desses neutrinos ao longo do caminho, e eles vão então ser detectados em Dakota do Sul, numa estrutura em cavernas que ficam a mais ou menos 1.000 metros abaixo da superfície. Nessa parte a Unicamp tem uma participação muito importante, que é a construção do sistema que é capaz de detectar esses neutrinos e avaliar suas mudanças entre o ponto de origem e o ponto de chegada. Isso envolve uma quantidade muito grande de argônio líquido. Então, só para ter uma ideia da dificuldade, são temperaturas aí girando próximo de menos 180 graus, uma quantidade imensa de argônio, cerca de 70 mil toneladas, né? Esse argônio tem que estar muito puro, então ele passa por uma estrutura de purificação que tem que manter a pureza, tá todo o tempo funcionando. Essa tecnologia foi desenvolvida em grande parte na Unicamp, com colaboração com outros centros de pesquisa física, universidades do Brasil, mas a liderança está aqui no nosso Instituto de Física. Tanto o desenvolvimento da parte da criogenia, manter esse sistema funcionando corretamente a uma temperatura tão baixa, quanto a purificação desse argônio. Ele precisa estar muito puro em termos de contaminação, principalmente com oxigênio, mas o sistema aqui desenvolvido também consegue purificar em nitrogênio. Isso pode ter vantagens na investigação física da questão. E também por que argônio, né? Os gases nobres, argônio é um gás nobre, liquefeito no caso, ele interage com os neutrinos. Os neutrinos têm uma interação baixa com várias estruturas da matéria, mas eles interagem com os gases nobres. Então, argônio é o gás nobre mais barato, por isso que é considerado. E tem uma outra tecnologia que também foi desenvolvida aqui pela equipe aí do Instituto de Física, que é chamada de Arapuca, né, que é uma estrutura que detecta a interação entre os neutrinos e o argônio e é capaz, então, de avaliar os efeitos desse deslocamento da origem até o local de detecção, que seria em Dakota do Sul. Ao longo desse tempo a gente conseguiu aí recursos para financiamento, destacar a importância da FAPESP nisso e da FINEP.
de fato, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do EFNDCT, que disponibilizou metade dos recursos e a FAPESP a outra metade. Esse equipamento vai ser construído até aí 2028, 2029. A estrutura nos Estados Unidos, a parte brasileira já está em andamento o processo, né, mas daí ele será despachado para lá, e nós vamos aqui criar um centro que vai ser o centro de referência do DUNE, do Deep Underground Neutrino Experiment, que na verdade, são décadas de experimentação com neutrinos, mais ou menos cerca de 30 anos. E então, gerando dados, né, de como esses neutrinos, qual o papel que eles têm nessa questão da origem do universo, e nós teremos aqui um centro que terá acesso aos dados e pode ser um local de estudos e investigação aqui na Unicamp. Isso em parceria com o CNPEM, com o Sirius, mas a localização será aqui dentro da Unicamp, e isso deve dar para a nossa universidade um grande destaque internacional, aí, adicional no papel já que a nossa física tem internacionalmente. E, por fim, destaca um pouco essas visitas internacionais. A gente teve 3 missões importantes, uma na Itália só da Unicamp, outra na Itália novamente junto com outras universidades do grupo de cooperação internacional das universidades brasileiras. Tivemos também uma visita à China, a várias universidades, estreitando laços com universidades chinesas, e também à Rússia, onde estreitamos relações com universidades russas, bielorrussas e dos BRICS também. Então, o Brasil aí tendo esse papel de manter relações internacionais com os países mais significativos do mundo, né? E procurando levar essa cultura de paz. A Unicamp dando uma contribuição para isso, né? E sem perder a perspectiva também da América Latina. A gente teve uma interação forte com a União de Universidades da América Latina e do Caribe, e também com a Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, e que são associações aí que envolvem principalmente universidades latino-americanas, né? Muito bom, professor. Vou falar um pouquinho de graduação agora. A gente tem uma proposta de criação de novos cursos aqui na universidade, uma proposta que passou pelo Consul, né, professor, e que vai ser avaliada, é isso? Então, o que a gente tomou de iniciativa é pensar um pouco o planejamento de um possível crescimento da universidade ao longo do tempo, né? Obviamente, esse crescimento depende de condições de financiamento e de oportunidades que a geração de novos cursos geram para nossos alunos, geram para a sociedade, ou são demandas da sociedade, né? Então, o objetivo não é necessariamente a gente já criar de imediato. O processo de criação de um curso, ele exige, primeiro, uma aprovação da possibilidade de criar, né? E daí se monta um grupo de estudos que avalia os requerimentos, os custos, a demanda por esse curso e como a gente poderia organizar a criação. E daí este trabalho é submetido a uma avaliação definitiva, né? Então, na verdade, é como se você desse o startup, o início de um movimento. Esse movimento gera, então, uma investigação, um estudo mais aprofundado, e depois tem um conselho universitário que aprova. Tanto o início quanto o final é aprovado a nível do conselho universitário. O que a gente fez foi criar na pró-reitoria de graduação grupos que estudaram diferentes cursos, e disponibilizamos no expediente do último Consul esses estudos, com o objetivo de abrir a discussão. Provavelmente em março a gente tome alguma decisão, senão a próxima reitoria terá que tomar essa decisão. Então daí a gente pensou em alguns cursos, alguns dos quais
tinham sido aprovados, mas não foram encaminhados, tinham sido aprovados, mas não foram encaminhados por conta da pandemia. Né? Então, aí vem 2 cursos, o de fisioterapia e o de licenciatura em teatro, que estão aí um pouco considerados nesse pacote, né? Daí tem cursos que teriam alguma importância do ponto de vista estratégico para a Unicamp. A gente tem hoje um interesse muito grande em reforçar a internacionalização da nossa universidade, né? E nós temos alguns desafios. Tem um desafio para atrair pessoas, que é aumentar, por exemplo, a disponibilidade de cursos em inglês que a gente forneça, né? Ampliar o acesso, os convênios que tragam alunos aqui para passarem em curto período de tempo nos laboratórios. Daí a questão de língua é uma barreira um pouco menor, né? Os nossos cursos são basicamente dados em português. Isso cria alguma barreira, às vezes, para uma pessoa vir fazer de fora, vir fazer um curso aqui. Mas a gente também quer incentivar a ida dos nossos alunos para fora. E a deficiência em línguas aí é uma barreira. Então, uma das sugestões que a gente está tendo é criar uma habilitação em inglês no IEL, paralela à habilitação em português, e essa habilitação prepararia uma parcela dos alunos do IEL para, depois de um tempo, funcionarem como monitores, espécie de monitoria PED, que pudesse nos auxiliar a melhorar o letramento dos nossos alunos de graduação em inglês e facilitar a possibilidade de enviá-los para algum período de fora do Brasil, né? Outros cursos são aqueles cursos que a gente teria oportunidade de fazer, porque já existe noturno, mas não existe diurno, desculpe, não existe o noturno, como farmácia e história. E um curso que a gente acalenta há muito tempo a ideia de criar, acho que é um curso importante, né, que é o curso de Direito. O Unicamp não tem esse curso, mas a gente sabe hoje como várias questões na área de direitos humanos, na área de relações internacionais, na área de disputa de direitos de propriedade sobre ciência, tecnologia e inovação, né? Direitos ambientais, são temas candentes e que aumentam a demanda por especializações em direito, que a Unicamp teria aí um potencial de ocupar. São questões que a gente tem muita importância na história da nossa universidade, e a gente não tem um curso que discuta isso também com mais detalhe na área jurídica. Então, é uma outra ideia, né? Mas é preciso que fique claro que tem um monte de poréns para a gente criar cursos, né? A gente precisa ter uma avaliação de que é viável do ponto de vista financeiro. Então, temos aí uma expectativa de um bom período econômico, o dinheiro que a gente está recebendo dos recursos dos tesouros do Tesouro do Estado tem uma boa condição de ampliar, tem demanda, né, por parte da sociedade, e temos disponibilidade, então, de contratar professores. Então, todas essas questões têm que ser consideradas no pacote de avaliação da conveniência ou não, e sempre pensar em algo que seja, não fazer isso tudo de uma vez, né? Tomar iniciativas que permitam a gente ir avaliando, estamos conseguindo colocar isso no orçamento, está tendo um êxito, os primeiros processos de seleção, estamos avançando, temos a possibilidade de contratar docentes e tal, e daí, mas isso cria um horizonte, vamos dizer assim, de perspectivas, que é bom a gente planejar com mais longo prazo. É um pouco essa a ideia. Tá bom, professor. O senhor falou dessa importância aí das contratações, né, para esses novos cursos, e eu já queria puxar um outro assunto, que é a política de valorização dos servidores, né? Queria que o senhor comentasse um pouco isso, né? A gente está fechando aí 2024, então eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como que foi essa política aí nesse ano aqui na universidade. Então, nós temos, desde o início do mandato, sempre procurado olhar essa questão da valorização, pensando mais na ótica, vamos dizer assim, da renda das pessoas, porque a valorização em si pode ter
N aspectos, Vários como, por aspectos. exemplo, as pessoas terem um potencial de realizar mais coisas nas suas atividades administrativas ou de ensino, acadêmicas específicas, as pessoas terem cursos que ajudem elas a se formar melhor, a desempenhar atividade, né, gerar oportunidades de formação e tal. Então, focando mais na questão da renda das pessoas, a gente, logo que foi possível, nós incentivamos um bom reajuste, né? A gente teve um reajuste de salário aí, considerável logo depois que acabou a lei que impedia lá reajustes durante a pandemia. Né? Nós ampliamos bem o Vale Alimentação, criamos o Vale Refeição. Nesse ano em particular, a gente encerra o ano com 2 iniciativas que eu acho que são importantes. Um aumento considerável no Vale Alimentação, né, e a criação do Auxílio Saúde. Acho que são as 2 grandes realizações. Uma opção diferente das opções que a USP e a Unesp tomaram, né? A gente tem um alinhamento grande na política salarial, é sempre uma decisão que ocorre a nível do CRUESP, mas nas outras coisas a gente tem, eventualmente, ênfases, perspectivas diferentes. A nossa opção foi por ampliar e criar direitos que são permanentes, vamos dizer assim, estáveis, né? Então, eles não vêm de uma vez só, mas eles se distribuem ao longo do ano e impactam no futuro das mudanças desses valores, né? Então, eu acho que, inclusive, o pacote, do ponto de vista do conjunto, para 2025, é mais expressivo do que ocorreu nas outras universidades. Então, só para lembrar, o Vale Alimentação passou de 1.420 para 1.950. A gente criou um Auxílio Saúde, que tem um teto aí de R$ 900 por mês, e foi concedido um Vale Alimentação extra, né, um 13º, mais ou menos, não é bem um 13º, um Vale Alimentação extra esse ano. Essa foi a nossa opção, que é um pouco motivada por essa ideia que a gente tem que caminhar com direitos que sejam conquistados e possíveis de serem preservados ao longo do tempo. Né? Então, eles precisam ser, do ponto de vista das expectativas de entrada de recursos financiáveis com uma certa confiança ao longo do tempo da universidade que a gente consegue prever. Nós mantivemos uma política de valorização no aspecto das promoções, né? Então, no que se refere aos docentes, nós tivemos uma política que são concursos individuais, né? Então não houve restrição, nenhuma restrição financeira a uma pessoa que fosse aprovada num processo de progressão horizontal ou vertical, que ela realizasse isso do ponto de vista da sua renda e alcançasse esse nível maior na carreira docente. É um pouco diferente da carreira de servidores, porque o processo é por avaliação individual mesmo, né, no sentido de uma banca e tudo isso. Então, é algo que se distribui muito ao longo do tempo, é mais fácil de ajustar o orçamento, vamos dizer assim. Né? No caso dos servidores, a gente tem um número maior e são processos que têm um papel muito grande de serem comparativos, porque as pessoas entram numa rota de progressão, as pessoas que se inscrevem conjunta, né? Então, daí é um processo um pouco diferente. A nossa opção foi também garantir recursos consideráveis ao longo dos 3 anos que nos foi dada a disponibilidade de decidir, de influenciar isso, né, porque as decisões são das comissões locais. Isso ocorreu por 2 anos em sequência. A gente já aprovou recursos para o próximo ano, que também permite uma promoção bastante ampla. A expectativa que a gente tinha no início, acho que vai se viabilizar completamente, é ter disponibilizado recursos que permitam a todos a oportunidade de progredir. Se isso vai se viabilizar ou não, daí depende da avaliação de mérito. É uma opção também um pouco diferente da que as outras universidades que não tiveram esse alcance do
do processo de promoção ou não vincularam ele tanto a critérios de progressão que mantenham, na minha opinião, a força da carreira ao longo do tempo, né? Então essa foi a nossa alternativa. Isso também foi feito para todas as carreiras de magistério especiais que a gente tem. São poucas pessoas, mas a gente não tem só o magistério superior, o MS, né? E também para a carreira de pesquisador. Tá bom, professor. Falar um pouquinho de permanência estudantil agora, em relação a essa questão das bolsas, dos auxílios, que são temas muito importantes para os estudantes que chegam na nossa universidade, né, professor? Sem dúvida, eu acho que a gente aí também tem tido um desempenho bastante positivo, vamos dizer assim. Eu arrisco dizer que nós somos a universidade que mais coloca recursos na permanência estudantil, obviamente em termos relativos, né? Uhum. Então já foi esse ano algo na faixa de 20% dos recursos de custeio que a universidade tem. É possível que amplie um pouco aí os valores, então a gente está ampliando eles consideravelmente acima da inflação do período, mas para fazer face a essa mudança da nossa população estudantil, né? A inclusão é um processo que vem sendo mantido. Cerca de 50% dos nossos alunos são oriundos de escolas públicas, uma faixa aí de 35% são pessoas pretos e pardos, né? Próximo à composição, à participação das etnias aí no estado de São Paulo. Temos aí o vestibular indígena tendo continuidade. E então a gente tem posto bastante recurso nisso, porque o objetivo não é só fazer a entrada das pessoas, dar a possibilidade de acesso à universidade, mas também garantir, dentro do que é possível para a gente, que eles se formem com qualidade, né? Eu tenho repetido sempre a ideia que a gente tem que combinar inclusão e mérito, né? Sim. Mérito depois que entrou, é a nossa parte, de garantir a possibilidade de permanência, e daí tem um aspecto social, psicológico, né, de auxílio numa melhor formação, mas também de manter os nossos padrões de exigência em termos de formação. Se a gente quer formar, que essas pessoas se formem com qualidade, para poder desempenhar bem um papel técnico e humanista aí fora na sociedade, né? E só para completar, sai um pouco do mundo estudantil, mas de toda forma nós continuamos nessa política de inclusão. No caso dos estudantes, agora de estudantes PCD, né, pessoas com deficiência. Sim. E aprovamos recentemente um encaminhamento que deve ocorrer aí ao longo de 2025 de professores também que seja de professores pretos e pardos e também de professores com deficiência, para diversificar também o nosso quadro docente. Lembrar que na pós-graduação a gente também tomou ao longo do ano iniciativas nesse aspecto. Então, a nossa política de inclusão se ampliou, daí não saindo só da esfera dos alunos de graduação e de algo que já existia entre servidores, para alcançar professores, para alcançar procuradores, para alcançar pós-graduandos, né? E estendemos a política de permanência em termos de suporte. Houve uma conquista importante, que foi a própria criação da DEAP, né, da Diretoria Executiva de Permanência e Assistência Estudantil. Foi uma das diretorias, junto com a DETIC, de Tecnologia de Informação e Comunicação, que a gente criou ao longo desse ano. Tá bom, professor. Um desafio aí importante para 2025 é a questão do financiamento, né, das três, não só da Unicamp, mas das três universidades paulistas, né, com principalmente essa possibilidade aí de mudança do ICMS, que é a principal fonte de arrecadação da universidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como é que está esse encaminhamento aí, professor. Então, o que foi feito até o momento foi uma proposta nossa, elaborada aí pelas reitorias das três universidades. Essa proposta está muito inspirada no modelo FAPESP, né? Que é um modelo que usa toda a arrecadação tributária líquida do Estado
e tem um percentual sobre isso. O nosso modelo atual é basicamente sobre o ICMS, desconsidera outros impostos. O ICMS é um imposto maior, né? É ele que vai ter uma mudança mais significativa, mas a ideia de trabalhar com a base total é que isso cria uma incerteza menor, porque está referenciado no desejo aí da reforma tributária de que a arrecadação não seja muito modificada com a entrada em funcionamento da nova legislação, né? Que nenhum dos agentes aí da federação sejam prejudicados com a reforma tributária, que ela crie uma racionalidade maior, mas não prejudique aí os agentes, né? Para não criar dificuldades econômicas locais, vamos dizer assim. Então, um pouco inspirado no modelo da FAPESP, a nossa proposta é essa: você manter o padrão de financiamento em termos de valores reais, né, que as universidades têm acesso, mas que isso seja baseado na arrecadação tributária total líquida do Estado, e daí se ajusta o percentual para manter esse nível de financiamento. Essa é a proposta que a gente já divulgou publicamente. Não existe assim uma pressa muito grande de tomar decisões ou negociar soluções em torno disso, porque a reforma tributária, do ponto de vista do Estado, de atingir os estados, ela demora algum tempo ainda, né? Tem uns anos pela frente. Processo, né? Então dá tempo para a gente deixar essa ideia amadurecer. Então a iniciativa dos reitores foi colocar assim de forma pública uma proposta, né? Acho que é importante destacar, como justificativa, inclusive, de manter esse padrão de financiamento, o grande sucesso das 3 universidades estaduais, né? Recentemente, no Times Higher Education, no que se refere à América Latina e o Caribe, 4 universidades brasileiras estão entre as 5 no topo da lista, né? Sendo que dessas 4, 3 são as 3 do Estado de São Paulo. A USP em primeiro lugar, a Unicamp em segundo e a Unesp em quinto, né? Então isso mostra um êxito muito grande do sistema de financiamento de ciência, tecnologia e ensino superior do Estado de São Paulo, né? Que envolve a FAPESP e as 3 universidades estaduais com grande força e as federais locais também, né? Então, essa é uma questão que vale a pena enfatizar. Eu enfatizaria aí sobre o olhar da Unicamp em particular, que a gente tem aí uma ação muito forte também em inovação, e destacar que saiu recentemente um relatório da nossa agência de inovação, a Inova, que indica aí um faturamento das empresas que tiveram origem de membros, origem na Unicamp, de alguma forma, são membros da nossa... empresas filhas, as né, empresas filhas, exatamente, algo aí na ordem de 28 bilhões de reais de faturamento, né? Por aí a gente já tem ideia que facilmente um imposto razoável sobre o faturamento dessas empresas é mais do que o nosso orçamento anual. Então, investimento numa estrutura como a Unicamp, como a USP, como a Unesp, é um investimento que se paga em termos do seu impacto na economia do Estado. Tá bom, professor. Queria agradecer mais uma vez sua presença aí com a gente. E eu que agradeço a oportunidade. Vamos desejar aí Feliz Natal, uma boa passagem de ano, um feliz ano novo para todo mundo, né? E começar um 2025 com muita expectativa de galgar uns postos a mais aí na estrutura das universidades no mundo, realizar mais coisas novas, desejar que os nossos estudantes aí voltem entusiasmados, né, para aprender mais, desenvolver mais atividades, os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos funcionários e servidores em geral, continuar tendo essa ambição de transformar a Unicamp sempre numa universidade cada vez subindo mais aí os degraus do sucesso como instituição, né? Tá bom, professor. Igualmente para o senhor aí, um ótimo Muito obrigado. ano aí.
Eu queria agradecer também a nossa equipe técnica, João Ricardo Boi na direção de imagens e Bruno Piato nas imagens. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Tchau.